Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? O conteúdo dessa semana será sobre equações. Qualquer dúvida, tá, gente, sobre os conteúdos, vocês podem enviar, porque é um feedback em relação às aulas. Então, é importante que vocês enviem dúvidas, porque é a participação de vocês, né? A gente vê se vocês realmente estão aprendendo e quais são as dúvidas, o que a gente tem que repassar mais. Equações. Observe a balança. Aqui nós temos o pote de mel, dois potes de mel, que a gente não sabe a quantidade de gramas que eles têm. E nós temos um peso de 50 gramas. E do outro lado nós temos outro pote de mel, um outro peso de 200 gramas. Então, do lado de cá nós temos, se a gente não sabe qual é o valor deles, então nós temos X, né? Todos têm o mesmo valor, então temos cada pote de mel tem um valor de X. Então, na primeira parte da balança, nós temos o primeiro prato, nós temos dois valores de X mais 50, que é igual a outra parte da balança, né? X mais 200. A gente já sabe efetuar essa soma aqui, mas por enquanto a gente só quer ver o que é uma equação. Então, esse daqui é uma equação, porque nós temos os termos incógnitas, que são as letras, e temos o sinal de igual. Quando a gente tem esses índices, as incógnitas, que são as letras, e o sinal de igual, nós temos uma equação. Toda equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade, que apresenta letras representando números. Nós temos exemplo aqui, exemplo A de uma equação. 7x mais 5 sobre 2 igual a 4. E assim sucessivamente outros também. Nós temos o primeiro membro da equação, que é à esquerda da expressão, aqui, por exemplo. À esquerda da expressão, temos o primeiro membro. E à direita da expressão, nós temos o segundo membro da equação. Então, primeiro membro, e segundo membro. Em uma equação, os elementos desconhecidos, as letras que representam os números, são chamadas de incógnitas. A raiz da equação. A raiz da equação é o valor dessa incógnita. Voltamos aqui de novo a balança, porém agora nós temos laranjas. Então, a gente não sabe o valor dessas laranjas, então são incógnitas. Não sabe o peso dessas laranjas, são incógnitas. Na primeira parte, que seria o primeiro membro, nós temos 3 valores. Então, x, né? 3x. 3 valores x. X mais x mais x. 3x. E na segunda parte, nós temos 2 valores de x. Então, nós temos 2x. Então, aqui nós temos 3x mais 50 é igual a 2x mais 200. É exatamente o que nós temos aqui. É a equação. 3x mais 50 é igual a quem? A 2x mais 200. Nós queremos saber se 150 é o valor é o valor do x, é o valor da incógnita. Se 150 é a raiz dessa equação. Raiz da equação é substituir a letra por um número e verificar se é verdadeiro. Então, você vai substituir. No lugar do x, eu vou colocar quem? 150. Então, vai ficar 3x. 3 vezes x. 3 vezes 150 mais 50 é igual a 2x. Então, 2 vezes 150 mais 200.
Efetuando as continhas, achamos 450 mais 50, que é igual a 500. E do outro lado, 300 mais 200, igual a 500. Então, portanto, é verdadeira. E nós temos que 150 é a raiz da equação, porque a sentença deu verdadeira. E como x representa a massa em grama da laranja, então quer dizer que a laranja tem 150 gramas. Então, portanto, um número é denominado raiz de uma equação quando, ao substituir a incógnita por ele, obtemos uma sentença verdadeira. Se essa sentença não é verdadeira, não é raiz. Vamos verificar se 5 é a raiz da equação. X mais 2 é igual a 7. Qual é o valor de x agora? X é igual a 5, que foi o valor dado. Então, no lugar do x, eu vou colocar 5. 5 mais 2, 7. 7 é igual a 7? Verdadeiro. 7 é verdadeiro, 7 é igual a 7, então, portanto, é a raiz da equação. Agora no B. 4 é a raiz da equação 3z mais 2 é igual a 5? Essa aqui é uma equação. 4 é a raiz dela, vamos substituir. No lugar do z, eu vou colocar 4. Então, vai ficar 3z. 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Mais 2, 14. Repete o 5. 14 é igual a 5. Falso. Então, 4 não é a raiz da equação. 3z mais 2 igual a 5. Então, esse é o conteúdo dessa semana. Equação e raiz da equação. Equações. Equações, nós temos o primeiro membro, que é a esquerda do sinal de igual, e o segundo membro, que é a direita do sinal de igual. Segundo membro, primeiro membro. Se você tem letras e números e o sinal de igual, então você tem uma equação. Né? Então, em raiz da equação é quando você substitui a incógnita pelo número. Sequências recursivas, como eu deixei na última aula, não sei se vocês chegaram a pesquisar. Uma sequência recursiva é quando o termo depende do termo anterior. Então, quando o termo depende do termo anterior. Eu vou passar uma pesquisa relacionada a essa parte para vocês. Então, eu vou até retirar essa partezinha final aqui do conteúdo, porque eu vou passar separadamente quando eu for explicar a pesquisa, tá? Sobre sequência recursiva. Abraços, eu espero o feedback de vocês, o retorno de vocês sobre qualquer dúvida. E sabendo que nós estamos nesse momento que não é fácil para ninguém, mas temos que nos superar e reinventar. Então, aproveitem as oportunidades que vocês estão tendo. Abraços e até o próximo.